Dando continuidade ao estudo da teoria do pagamento, né, ou do adimplemento, vamos agora para um misto aí de vocabulário com uma revisãozinha do que foi visto. Então, o vocabulário é o seguinte: por que eu resolvi colocar esse vocabulário nesse slide agora? Porque a doutrina, né, que a gente usa, e talvez nem todo mundo use o livro do Tartucci, a doutrina usa expressões para se referir a quem paga e quem recebe, certo? E aí, então, quem paga é chamado de solvens e quem recebe é chamado de accipiens, certo? Então, uma expressão. O quem paga ser chamado de solvens até tem uma relação, né? Porque lembra, a palavra solvens provavelmente tem origem, né? Ou tem origem, ou deriva, depende aí, né? Não manjo da etimologia, né? Mas da palavra solvente. Né? E solvente, como a gente já viu, é aquela pessoa que tem condições de pagar. Né? Então aí fica mais fácil. Quem é o solvens? É aquele que paga, porque só paga quem é solvente, certo? Ou seja, quem é insolvente é aquele que não tem condições de pagar, que eu já expliquei para vocês, dizendo que é a expressão que a gente usa para se referir ao falido, né? Quando uma pessoa física, uma pessoa natural, não tem condições de pagar, ela é chamada de insolvente, certo? Ela não fale, né? A gente sabe que a falência é exclusiva das pessoas jurídicas, tá certo? Então, pessoas físicas sem condições de pagar suas dívidas, que têm dívidas maiores do que o seu patrimônio, são insolventes, certo? Seria o equivalente ao falido. E quem paga é o solvente, por isso que é importante ali, né? Fica mais fácil de lembrar. Já o accipiens, né? Quem recebe é o accipiens. Não consigo estabelecer nenhuma relação que facilite, ou seja, vocês vão ter que memorizar isso aí, certo? Pode ser que na origem tenha alguma explicação, mas é difícil estabelecer uma relação. Pois bem, o que nós já vimos nos slides anteriores, para nós começar agora, a partir de agora, outros temas, né? Nós já vimos que nem sempre quem paga é o devedor. Ou seja, nós já vimos que pode ser um terceiro interessado, um terceiro não interessado. E veremos agora que nem sempre quem recebe é o credor, certo? Então, essa regra, porque o importante desse slide é que ele destaca o seguinte: qual é a regra? A regra é que quem paga é o devedor e quem que recebe é o credor. Isso aí já é desde o início das aulas do semestre, isso já ficou muito claro. O que a gente viu agora recentemente é que nem sempre quem paga é o devedor, tá certo? Então é importante. Já expliquei. Pode ser um terceiro interessado, terceiro não interessado. E agora nós vamos introduzir que nem sempre quem recebe é o credor. Então vamos lá. Daqueles a quem se deve pagar. Esse é o trecho do Código Civil que começa no artigo 308, né? E que diz claramente o seguinte: o pagamento deve ser feito ao credor, certo? Então é ele que recebe, ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito. Vamos lá então para a tradução desse artigo. Em primeiro lugar, é a quem de direito o represente. Essa questão de quem representa, no caso, passa a ser importante, por exemplo, quando tu está devendo para um menor de idade, né? Ele poderia, teoricamente, ser o credor, ou uma pessoa incapaz, ou a uma empresa, né? Então, aí é importante saber quem é que representa o credor, certo? Isso aí, às vezes, é o cobrador, né? Então, nós temos aí uma possibilidade de não ser fisicamente um credor, como a gente pode imaginar. Sob pena de só valer depois de ser por ele ratificado. Ou seja, se tu paga a outra pessoa, que não o credor e nem quem o represente, na confiança, né, de que tu está pagando para a pessoa,
aí ele tem que ratificar. E aí fica a pergunta, o que é ratificar? Confirmar, né? O credor tem que confirmar. Não, não, recebi. Então vamos lá, vamos dar um exemplo. Tu tinha que pagar para o João, aí não achasse o João e aí tu pagou para o Pedro, que é muito amigo do João. E aí disse, opa, o Pedro é representante? Não. O Pedro é o credor? Não. Bom, então nesse caso é um risco eu pagar para o Pedro, certo? Mas se o João depois confirmar e disser assim, não, não, recebi, o Pedro me entregou, tá bem? É isso aí. É nesse sentido aí o texto. Tá? É uma situação que no dia a dia acontece com bastante frequência. Né? Ou tanto quanto reverter em seu proveito, certo? Aqui já tem uma flechinha, que eu vou examinar essa flechinha depois, certo? Quando nós chegar aqui no 310. Reverter em seu proveito é tu provar, né? Que ele recebeu, por exemplo, né? Num comprovante de depósito, certo? Num PIX, certo? Então, tu poderia comprovar que reverteu em seu proveito. Então, tu não pagou para o credor, nem para o que representa, mas tu viu que aquele dinheiro ele acabou sendo recebido. Isso acontece muitas vezes, só para dar um exemplo assim, né, para vocês. Às vezes a gente não tem uma casa alugada e não tem contrato de locação, certo? E aí o proprietário do imóvel pode malandramente alegar que não recebeu, certo? Que não recebeu o aluguel, certo? Não, nunca passou recibo, aquela coisa toda, era sempre de boca, né? O que também é uma situação que é relativamente comum. E aí como é que tu faz a prova de que tu pagou para ele, né? E aí tem que provar que reverteu em seu proveito. Então, se tu provar lá, você pede o extrato de conta dele, ele vai ver que todo mês, no dia tal, aproximadamente no dia tal, ele recebia aquele valor, certo? É uma questão de fazer prova. Então é isso aí, o reverter em seu proveito. 309. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor. Credor putativo, essa expressão, né, seria o credor aparente. Nós temos aí um recurso que talvez vocês estejam estudando agora, né, o módulo 2, né, pode estar estudando agora, o módulo 4 já estudou com certeza, que é a chamada legítima defesa putativa. É quando tu faz uma legítima defesa pensando que tu ia ser agredido. Então é imaginário, né? É aparente. E é o caso clássico daquela pessoa que mete a mão no bolso para tirar a carteira, para tirar o lenço, e tu pensa que ela vai tirar uma arma, certo? Então, porque o movimento foi brusco, porque o clima estava tenso, né? E aí tu vai lá e faz aquele movimento brusco e a outra pessoa, acreditando que tu ia tirar uma arma do bolso, ou uma faca, ou sei lá o que, né? Algum objeto que pudesse te machucar, e aí tu reage antes de confirmar que aquilo ali fosse efetivamente uma arma. Então, aquela coisa assim, eu já vi, por exemplo, em filme americano, né? O cara saiu no meio no escuro assim com um secador de cabelo na mão, né? E aí a outra pessoa achou que o secador de cabelo era uma arma, né? O formato do secador de cabelo. Realmente, se tu parar para pensar, dependendo da distância, tu pode até confundir. Teve aquele caso que ficou até que virou meme, né, no Rio de Janeiro, que a pessoa estava com guarda-chuva na mão e o policial tinha pensado que era uma metralhadora, uma R-15, né? Tá? Então, confundiu, né? Então, aí por isso que, nesse sentido, e aí vem a expressão legítima defesa putativa, ou seja, quando tu pensa que a pessoa estava armada e por isso tu te defende, mas depois se constata que ela não estava armada, tá bem? Credor putativo é isso, é aquele que tu pensa, né, que era o credor e não era o credor, certo? Então, quando tu paga de boa fé a esse credor aparente, é válido o pagamento, mesmo que fique provado depois que ele não era o credor. Nesse caso aí eu tenho um exemplozinho que pode ajudar, né, a ilustrar. É o caso da esposa que recebia pelo marido. O marido era leão de chácara. Leão de chácara é a expressão que se usa popular para definir o segurança de uma boate. Tá? Trabalhava sexta, trabalhava sábado e trabalhava domingo, certo? 3 dias, né, de madrugada ali na portaria, certo? Ele era leão de chácara de uma boate movimentada. Segunda-feira era feito o pagamento, só que segunda-feira ele estava
moído, né, de cansado por passar 3 madrugadas, né, acordado, aquela coisa toda, e o pagamento era feito de manhã, e ele mandava a esposa pagar, receber, desculpa. E a esposa ia lá e o dono da boate pagava para a esposa, né, e a coisa era sem recibo também, sem nada. E aquilo ali aconteceu muito, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Muito bem. Lá pelas quebradas da vida, a mulher aparece numa segunda-feira, como de costume, toda segunda-feira ela lá e recebe. Uma meia hora depois aparece ele, o marido, para receber, e o dono da boate diz: Não, acabei de pagar para tua mulher. E aí se levantou, ele, né, disse assim: Não, mas nós nos separamos. Certo? É o caso clássico. Aí fica aquela dúvida, assim, bueno, e aí? Ele vai ter que pagar de novo pro cara? Ele vem há 2, 3 anos pagando sempre, toda segunda-feira, para a mulher. Ele não é obrigado a saber que o casal brigou na véspera, né, ou sei lá, ou brigou nessa semana que passou. Ele não é obrigado a saber que eles tinham se separado. Então ele fez o pagamento de boa fé a alguém que ele supunha que era o credor, né? Porque sempre pagou para aquela pessoa, que na verdade era o procurador, né? A procuradora, né? Então, é o caso do artigo 309, tá certo? Então, a gente não é obrigado a saber que mudou o credor, né? O credor não é mais o representante não é mais o mesmo. Muito bem. E esse exemplo aqui, só para aproveitar, pode até servir para esse aqui, né? Quem de direito represente, né? Obviamente que a esposa não representa o marido e o marido não representa a esposa, mesmo que casados sejam, né? Mas a gente poderia também até pensar nisso aqui, porque é comum acontecer isso, né? Assim como o filho que recebe pelo pai, ou o pai que recebe pelo filho, né? Essas relações familiares, não há, a não ser que o filho seja menor, não há representação legal aí entre pais e filhos. Artigo 310. Não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não provar que, em benefício dele, efetivamente reverteu. Então, se tu paga um credor incapaz, a única saída para ti é que tu provar, né, que ele foi revertido em favor dele. Senão, esse pagamento não tem valor. Né? Então, tu tem que fazer, e aí vamos lá. Aí linka com o 310, da mesma forma, tem que provar que reverteu em proveito. E aqui, no caso, sendo incapaz, tu teria que ter pago a quem de direito o represente, tá certo? Então, 310 ligadinho aqui no 308. A última observação a esse slide diz respeito ao artigo 311, que diz assim: considera-se autorizado a receber o pagamento o portador da quitação, salvo circunstâncias contrariarem a presunção daí resultante. Às vezes, né, a gente paga para quem pode nos dar a quitação. Uma figura que eu acho que anda meio em extinção, é o caso do cobrador, né? O cobrador é aquele que mesmo não tendo procuração, né, eu sempre digo também que é um exemplo, né, mas é ele que passa o recibo, certo? Portador da quitação significa o quê? A pessoa tem o recibo na mão, ou tem a promissória, ou tem a duplicata, certo? E aí ela diz: eu vim aqui cobrar aquela dívida ali. Aí tu reconhece ali que é uma promissória válida, que é uma duplicata válida, e aí, como aquilo ali é a prova do pagamento, né? Então tu paga para aquela pessoa, certo? Então o portador da quitação está autorizado a receber. É como se dissesse, né, que é um representante, né? A não ser, e aqui tem um salvo, né, a não ser que as circunstâncias pudessem te deixar cabreiro, te deixar em dúvida. Tem gente que é muito cri-cri e não faz esse tipo de pagamento exatamente para não correr esse risco. Então ele pode achar, não, para aí, não era bem assim, né? O que interessa é que o portador da quitação não deixa de ser um credor putativo, né? Aparentemente, né? É quem pode receber em nome do credor, né? Ou é quem representa o credor. Então essas questões aqui, certo? Para que tu tome cuidado. Uma via de regra, vamos lá. Isso aqui tem que ter na legislação, caso dê alguma treta. Mas tudo que eu falei para vocês aqui, né, são situações relativamente corriqueiras e, via de regra, a gente paga na confiança, né, e isso vale, tá
tá certo? A regra é essa. Tem que se tomar algum cuidado e se der alguma treta, a solução está aqui, entre o 308 e o 311. Mas isso confirma o que nós tínhamos falado no slide, nem sempre quem recebe é o credor. É o primeiro slide aqui para tratar do assunto. Agora vamos do objeto do pagamento e da sua prova, tá certo? Diz o artigo 313, então nós vamos falar agora sobre, está aqui destacado, né, o objeto do pagamento, nós vamos falar sobre o objeto, não da sua prova, ainda, certo? Artigo 313 diz assim: o credor não é obrigado a receber prestação diversa do que lhe é devida, ainda que mais valiosa, tá certo? Então é o seguinte, se a gente contratou, só para dar um exemplo, se a gente contratou que tu tem que me pagar em dinheiro, tu não pode me pagar em mercadoria, tu não pode me pagar em ouro, né? Mesmo que seja mais valiosa, né? Então tu não pode me pagar em, sei lá, em arroz, em carne, em charque, certo? Se nós combinamos que a dívida é pagar em dinheiro, o objeto de pagamento é dinheiro, é o que diz o 313. E o 314 diz o seguinte: ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, e aqui vamos lá, a regra é que seja divisível, já expliquei para vocês e vamos ratificar, né? Vamos confirmar. Nós normalmente as obrigações são em dinheiro e não há nada mais divisível do que o dinheiro. Aqui diz que, então, ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, então é o normal, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar por partes, ou seja, pagar de forma parcelada, se assim não se ajustou, certo? E isso tem um nome, né? Um asterisquinho aqui, é o princípio da identidade física da prestação. Não gosto desse nome, eu não vejo nada a ver na identidade física da prestação, que é para dizer o seguinte: se a gente ajustou que ia pagar à vista, tem que pagar à vista. A gente não vai poder pagar parcelado, tá? Mas isso tem uma exceção, certo? Isso tem uma exceçãozinha aqui, e é bem destacado aqui a exceção, para nós passar para lá, para outro slide, para ver qual é a exceção. A exceção está no CPC. A exceção se chama moratória legal, artigo 916 do CPC, e ela trata de uma questão, deixa eu só contextualizar para vocês não ficarem perdidos, né? Que quando já há um processo de execução, então já faz parte de um processo de execução, ou seja, a dívida já está sendo cobrada judicialmente, certo? Aqui nós estamos falando de tu pagar uma dívida, mas aqui já está falando que tu não pagou a dívida e alguém está executando, certo? Porque tu não pagou. E aí, no prazo para embargos. O que é os embargos? Embargos é a tua defesa num processo de execução, certo? Tu te defende com embargos. O devedor, reconhecendo o crédito do exequente é quem entra com a execução, é o credor, e comprovando o depósito de 30% do valor em execução. Então, olha só o detalhe. Tu reconhece o crédito. Tu reconhece. Não, como é que é aquela história que se diz popularmente? Devo, não nego, pagarei quando puder. É o clássico. Aqui é o clássico. O que é reconhecer o crédito do cliente? Devo, não nego, pagarei quando puder. E comprovando o depósito de 30% do valor. Então vamos fazer o seguinte: tu reconhece o crédito, deposita 30% depósito judicial, né? Acrescido de custas e honorários do advogado, então tu faz a conta geral, porque não é mais só a dívida, ainda tem custas, ainda tem honorários, então é um valor maiorzinho, certo? O executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês. Vamos lá, então. Aqui é o seguinte, diz aqui que o credor não é obrigado a receber parcelado, ok? Tudo bem. Aí o devedor não paga, exatamente porque não tem como pagar à vista, certo? O que faz o credor? Executa. Na execução, o devedor se defende e diz: devo, não nego, pagarei quando puder. E aí ele deposita o 30% do valor, lembrando que 30% do valor é em execução, com custas e honorários,
Então dá uma aumentadinha significativa aqui. E aí tu requer ao juiz pagar o restante em até 6 parcelas mensais. Tá certo? Então é uma exceção. É quando tu, mesmo contra a vontade do credor, e mesmo o credor não sendo obrigado a receber, tu pode parcelar. O nome disso é moratória legal. Dependendo da circunstância, normalmente o credor vê isso com bons olhos. É melhor receber parcelado do que não receber, né? E essa, eu não tenho conhecimento prático para dizer para vocês que seja uma ferramenta muito utilizada. Eu acho que não. A gente não fala muito sobre isso. É uma possibilidade, mas não é uma realidade, até onde eu sei, tá certo? Mas é o seguinte, é reconhecer a dívida e pedir um afrouxe ali, né? Pedir uma, né? Depois tu vai pagar em 6 parcelas mensais, quer dizer, tu vai pagar 70% da dívida em 6 parcelas mensais, o que vai dar mais ou menos, sei lá, um pouco mais de 10% da dívida por mês ao longo de 6 meses. Tá? É uma saída boa para o devedor, né, para não judiar muito, para não maltratar muito do bolso dele, e pode ser uma boa saída até para o credor, né, porque vai receber aquilo ali, né, ainda que em parcelas, mas vai receber, tá certo? Vamos fazer aqui uma pausa no vídeo para não ficar muito comprido.